Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você nesta linda manhã, glória a Deus, aleluia. No último devocional eu falei que o apóstolo Paulo, ele passou um anonimato em torno de mais ou menos 14 anos entre um local chamado Arábia e em Tarso, a sua cidade natal. E agora, numa cidade chamada Antioquia da Síria, que era a capital do Império da Síria, estava iniciando ali uma comunidade cristã. E os apóstolos de Jerusalém, sabendo disso, mandou para lá Barnabé, que era da cidade de Chipre, bem próximo de Antioquia. E ele foi para lá ajudá-los na plantação dessa igreja, na organização dessa nova igreja em Antioquia. E Barnabé, chegando lá, vendo que realmente aquele grupo de cristãos estava aumentando cada dia, cada vez mais, e a maioria eram gregos, ele foi até Tarso e chamou o apóstolo Paulo para ir ajudá-lo nessa missão. E o apóstolo Paulo foi com o maior prazer, com a maior alegria, porque esse foi o comissionamento que Jesus deu a ele, dele ser um missionário dos gentios. E nos diz que ele e Barnabé ficaram lá em Antioquia durante um ano. E aquela comunidade cristã evangélica cresceu. E era uma igreja, podemos dizer assim, da classe média para cima. Inclusive, o Dr. Lucas, que era médico em Antioquia, se converteu com as pregações de Saulo e Barnabé. E depois de um ano que ele estava lá, chegou um profeta chamado Ágabo. E esse profeta profetizou que no Império Romano iria haver uma seca e muitas comunidades iriam passar fome. E realmente isso aconteceu. E aquela igreja, como era uma igreja de pessoas que tinham condições financeiras, arrecadaram várias cestas básicas para enviar para as pessoas que estavam necessitadas em Jerusalém. Aqui na nossa igreja, atualmente, estamos fazendo isso. Nós estamos recolhendo cestas básicas para fornecer para as pessoas que atualmente estão passando fome por causa dessa pandemia. E lá em Jerusalém estava acontecendo a mesma coisa. E quem foi indicado para levar essas cestas para os cristãos em Jerusalém? Saulo e Barnabé. Então, esse personagem chamado Barnabé foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Foi ele quem acreditou e confiou na conversão genuína do apóstolo Paulo. Enquanto os cristãos lá em Damasco duvidavam, enquanto os cristãos, líderes da igreja primitiva, duvidavam em Jerusalém, Barnabé acreditava na sua conversão. E foi ele quem estendeu as mãos para o apóstolo Paulo e o apresentou aos líderes da igreja em Jerusalém. E ele agora estende a mão novamente para Saulo e vai até Tarso e convida para ele plantar a primeira igreja dos gentios na Antioquia. Então o que eu quero dizer, meus amados, é que nós, como cristãos, temos que ter esse espírito missionário. Nós temos que ter esse espírito de missões. A nossa igreja aqui é uma igreja voltada para missões. Essa igreja em Antioquia foi uma igreja que deu todo o apoio para o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. A nossa igreja aqui ajuda missionários na África, em Cuba, na França, no sertão da Paraíba. O nosso pastor titular aqui tem essa visão de missões, da importância de missões. E eu peço e faço um desafio para cada um de nós nesta manhã, para que nós também possamos estender as mãos para esses missionários que têm a coragem de sair do conforto de uma cidade grande para ir fazer missões no sertão da Paraíba, para fazer missões numa África, missões em Cuba, na França. Que nós tenhamos esse amor, esse carinho por esses missionários, porque eles são importantes, são fundamentais, como foi Paulo e Barnabé
para os gentios ali em Antioquia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe abundantemente.